Fala galera, beleza? Que história é essa de abuso de autoridade? Será que agora é a autoridade, a polícia que vai ser presa e o bandido vai ser solto? Não. Vocês vão ver que não é nada disso, pessoal. Vem comigo pro vídeo que eu vou explicar isso aí melhor. Bom galera, para quem não me conhece, eu sou Diego Pires, sou advogado atuante aí na área criminal. E antes de começar aqui o nosso tema de hoje, peço para você deixar o seu like aqui e compartilhar esse vídeo ao final com o máximo de pessoas que você puder. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e leva esse vídeo para muito mais pessoas. Bom galera, vamos direto aí ao assunto. Primeiro mito, não existia uma lei de abuso de autoridade. Existia, pessoal, existia uma lei de 1965 aí, né, na época da ditadura militar. Obviamente que eram tipos penais assim muito abertos, difíceis de serem interpretados. As penas eram muito brandas e facilmente isso aí acabava na prescrição. Ou seja, na prática era totalmente ineficaz, aquele famoso não vai dar nada. Bom, por que surgiu essa nova lei em 2019? Na verdade, no Congresso Nacional havia muitos projetos aí tramitando, porém nada era desengavetado. Todavia, pessoal, por acaso, depois daquela famosa operação atingiu-se uma classe aí, digamos assim, mais elevada aqui do nosso país, que são quem? Os políticos lá de Brasília e os empresários aí mais ricos do Brasil. E também a partir de um episódio, pessoal, que também ficou muito marcante, que foi a condução coercitiva de um ex-presidente aí do nosso país, que eu não vou citar o nome, porque senão o YouTube pode dar um strike aqui no meu vídeo, mas que teria sido conduzido coercitivamente pela Polícia Federal, que é uma delegacia, e isso aí gerou uma repercussão nacional que você deve se lembrar. Pois bem, esse tipo de conduta hoje é considerada crime, se não houver uma prévia intimação e tudo mais. Porém, as penas, a forma de aplicação da lei, ela é bem branda e eu vou mostrar para vocês. Porque, primeira coisa, não há delito culposo, só delito doloso. Não tem como, sem querer, um agente praticar um abuso de autoridade. E, além disso, ele tem que ter um dolo específico. Deve haver o dolo de causar prejuízo a outro ou a terceiro, ou beneficiar a si ou a terceiro, ou pelo menos que esse agente queira aí fazer isso por um mero capricho, por uma mera satisfação pessoal, por uma vaidade própria, digamos assim. Sendo assim, pessoal, imaginemos aí um exemplo bem fácil. Um juiz aí que determina uma prisão preventiva, né? Ele fundamenta com base na lei e diz que é uma prisão preventiva. Não há um julgado, aí, um termo específico no STF, no STJ, e de repente uma corte aí, posterior ou o próprio Tribunal de Justiça derruba essa prisão preventiva. Não é automaticamente que esse juiz vai ter cometido um abuso de autoridade. Agora, se ele contraria um entendimento jurisprudencial, se ele contraria uma súmula do Supremo Tribunal Federal ou do STJ e restringe a liberdade do cidadão, aí sim pode até ser aberta uma investigação por crime de abuso de autoridade. Do contrário, não. Então essa lei ela serve mais para proteger o cidadão e também os advogados, conforme você citar os tipos penais aí que foram criados, do que para atingir assim de forma tão grave esses agentes públicos. Tanto é que a inabilitação para o cargo ou a perda do cargo, mandado ou função, ela só decorre se houver uma reincidência, uma reiterada prática desse tipo de crime. Quem são os agentes públicos que podem ser atingidos? Aí, mito ou verdade? É verdade que apenas o juiz, o delegado, o promotor, o policial civil, militar? Não, pessoal, isso é mito. É verdade que qualquer agente público dotado de autoridade pode cometer um crime de abuso de autoridade. Óbvio, alguns crimes, somente alguns agentes específicos vão poder cometer, especialmente aqueles que detêm um maior poder, uma maior prerrogativa, como por exemplo, o juiz, o membro do Ministério Público, o delegado de polícia, o policial militar, o policial civil. Realmente, esses agentes eles são dotados de maior autoridade e, obviamente, vão estar mais sujeitos a cometer esse tipo de crime. Porém, qualquer agente que se utilize da sua autoridade, do seu cargo, mandado ou função para exercer alguma abusividade, digamos assim, que violem a lei, cometa algum dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade, qualquer agente pode responder por esses crimes, beleza? O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, seja um cidadão comum ou até mesmo um outro agente público, que pode estar sendo investigado aí pela polícia, pelo Ministério Público, enfim. A ação penal, pessoal, ela é pública incondicionada. O que significa isso? Vamos relembrar. Não é necessário representar contra aquela autoridade. Uma vez sabido do fato de algum crime que corresponda ao abuso de autoridade, já pode ser aberta aí uma investigação penal contra esse agente, que posteriormente pode virar em um processo penal, futuramente talvez uma sentença condenatória. Embora já esteja também previsto no próprio Código de Processo Penal, a lei fez questão de garantir para a vítima a possibilidade de entrar com uma ação penal privada
caso o Ministério Público não ofereça a denúncia contra esse agente dentro do prazo legal, que pode ser 5 ou 15 dias, conforme previsão do Código de Processo Penal. E o prazo decadencial para entrar com essa ação é de 6 meses a partir da inércia do Ministério Público, beleza? Qual a competência, pessoal? Via de regra, se o crime for cometido aí por um agente público, seja de algum município ou de algum estado, a competência será do Poder Judiciário Estadual. Se for algum agente aí a nível federal, obviamente essa competência vai ser federal, salvo algumas exceções. E, pessoal, a questão da justiça militar. Havia um entendimento, uma súmula do STJ, de que se um militar comete um crime contra um civil, ele deveria responder na justiça comum. Porém, com a lei de 2017, aí, que fez algumas alterações em questão dessas competências, determinou que agora a justiça militar é que deverá julgar aquele militar que cometeu algum crime, incluindo aí o abuso de autoridade, contra um civil, tá certo? Efeitos da sentença penal condenatória, pessoal. Vamos lá. Essencialmente são 3, né? Além da pena privativa de liberdade, que eu vou explicar melhor aqui no final. Lembra. Primeira coisa, pessoal. O juiz deve fixar um valor a título de reparação de dano para aquela vítima. Perfeito? O juiz está obrigado a isso, sob pena de ter a sentença reformada. Outra coisa, a inabilitação do cargo, mandado ou função pelo prazo de 1 a 5 anos, ou até mesmo a perda total desse cargo, mandado ou função. Mas lembrando, pessoal, seja na reparação do dano, valor de reparação, seja para o período de 1 a 5 anos, que seja 3, 4, que seja aplicado para inabilitação para aquele cargo, seja a perda do cargo em si, qualquer que seja essa decisão, ela deverá ser fundamentada pelo juiz. Ela jamais poderá ser automática, sob pena de se anular essa sentença, beleza? E, pessoal, mais um mito ou verdade aí. Esse agente público, ele pode acabar na cadeia? O que você acha? Bom, pessoal, na prática, não. Por quê? Vou te explicar. Se você verificar todos os crimes de abuso de autoridade, você vai ver que as penas mínimas variam de 6 meses, aliás, a 1 ano. Já a pena máxima não passa de 4. Então, se esse agente vier a ser condenado, primeira coisa, vai caber a suspensão condicional do processo. Mas, digamos aí que ele é reincidente ou por algum outro motivo não caberia suspensão condicional. Cabe ainda a pena restritiva de direitos, porque está previsto no Código Penal. E, pessoal, você me pergunta, mas se ele for pego praticando aquele ato, prisão em flagrante, cabe? Cabe. Porém, ele vai ser solto em 24 horas ou até antes se pagar a fiança, o que provavelmente vai acontecer. Mas não dá para converter numa preventiva? Não dá, pessoal. O Código de Processo Penal, ele veda qualquer pena inferior a 4 anos de ser passível de uma prisão preventiva. E ainda que essa sentença condenatória chegasse ao seu ápice, ao seu máximo, a pena não passaria de 4 anos. Então, automaticamente, conforme o próprio Código Penal, o regime de cumprimento tem que ser aberto. Então, salvo assim uma fundamentação, a gente que tenha praticado algo muito grave, que tenha sido reincidente muitas vezes, ou que tenha uma ficha muito grande, mas isso seria, vamos dizer, sei lá, 1% dos casos, algo muito raro de acontecer. Então, a intenção do legislador é clara, não é de prender o agente público, é apenas de puni-lo, apenas dizer para ele, se você praticar algum abuso, você será punido. E para outros crimes mais graves, pessoal, só que aí a gente entra numa outra esfera, por exemplo, tortura. Tortura é um crime gravíssimo, então existe uma lei própria para isso, não entra aqui no caso do abuso de autoridade, é uma outra espécie de crime. E no mais, pessoal, a sentença penal condenatória, ela independe do que for julgado aí na justiça civil e na parte administrativa. E eu vou tentar citar um exemplo aqui. Vamos imaginar um exemplo bem fácil. Polícia Civil. O cara cometeu um abuso de autoridade, o policial foi lá cometer um abuso de autoridade. Vamos dizer que está previsto no estatuto dele que isto é uma infração. Então ele vai responder disciplinarmente, com uma multa, com suspensão, alguma coisa dentro lá da corporação, da Polícia Civil. E parte civil, imagine que a vítima se sentiu muito aí constrangida e entrou com uma ação civil contra o Estado pretendendo uma reparação por danos morais. E o Estado, em reversão àquilo que pagou essa vítima, entrou com uma ação aí para que esse agente respondesse. Mesma coisa, a vítima tem direito de entrar com ação civil independentemente da condenação criminal, exceto, pessoal, nos casos de excludente de licitude. Se a sentença penal reconhecer uma excludente de licitude, vou deixar a lista aqui do lado para vocês verem o que é isso. Se o Estado reconhecer alguma dessas coisas aqui, aí sim, isso vai fazer coisa julgada tanto na parte administrativa
quanto no civil, porque daí subentende-se que não houve nenhum ilícito, beleza? Para finalizar, pessoal, em relação aos crimes, sugiro que você leia do artigo 13 ao 38 da Lei de Abuso de Autoridade. Estão todos eles lá elencados. Porém, vou citar aqui alguns que eu achei mais relevantes. Exemplo, pessoal, impedir o advogado ter acesso aos autos, seja inquérito civil, inquérito policial, qualquer investigação. Isso é considerado abuso de autoridade. Colocar duas pessoas de sexo diferente numa mesma cela, abuso de autoridade. Expor aquele preso que, sem ter sido formalizada uma acusação contra ele, apenas em fase de investigação, expor ele à mídia, a repercussão geral, tentar criar uma imagem negativa daquela pessoa antes mesmo de se concluir as investigações. Isso também é crime de abuso de autoridade. Embora haja muitas críticas, muitas pessoas inocentes já foram prejudicadas em razão disso. Outro crime, pessoal, falsear informações daquela investigação. Por exemplo, tentar ludibriar aquele investigado dizendo que a acusação dele não é nada daquilo e tudo mais, enganando ele, não sabendo ele que aquilo é algo muito mais grave do que ele imagina ser e não tem a chance, por exemplo, de constituir um advogado para defendê-lo. Isso também é um crime de abuso de autoridade. Postergar investigações sem ter prova nenhuma. Infelizmente, antigamente isso era mais comum, hoje é mais difícil de se abrir, por exemplo, investigações. Se abriam investigações contra pessoas sem ter um indício de prova e ficava aquela pessoa fichada, né, na polícia, porque fica lá a ficha como se ele tivesse sendo investigado, mas na verdade não tem prova nenhuma. Isso também hoje é considerado crime de abuso de autoridade. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me sigam aqui no canal para vocês receberem mais e mais dicas aí gratuitas sobre direito. E não esquece de me seguir nas redes sociais, que aqui também eu posto conteúdo jurídico semanalmente. Valeu, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.